Um ladrão invadiu a nossa casa. O meu marido achou engraçado. Eu senti a brisa quando cheguei do trabalho. Gritei quando o vi. Nossa janela tinha sido quebrada e o vidro estava no carpete. Alguém tinha invadido a nossa casa. Eu me tranquei no carro com uma faca de cozinha até meu marido chegar. Enquanto esperávamos a polícia, que levou 3 horas para responder, fizemos um balanço de nossos objetos de valor. Todas as minhas joias ainda estavam lá. Os eletrônicos caros e até o dinheiro extra estavam intocados. E então meu marido foi verificar a arma carregada que ele guardava em nosso quarto. Seu esconderijo genial era na gaveta de roupas íntimas. Bem, eu encontrei o que ele roubou, ele disse. A arma não estava faltando. Todas as minhas roupas íntimas tinham sumido. Ah, isso é ótimo, ele disse. Como assim isso é ótimo? Porque não é um ladrão, é só um pervertido. Ele riu. Ele realmente riu. Alguém invadiu a nossa casa, isso não tem graça. Você tem milhares de reais em joias que eu comprei pra você. Se esse cara tivesse verificado o meu computador, ele poderia ter levado, sei lá, $80 mil só de Bitcoin. Ele poderia ter pegado as chaves reservas e roubado nossos carros tarde da noite. Não, esse pervertido só queria as suas calcinhas. Qual é? Isso é uma bênção. Você é louco? Você acha que esse cara invadiu uma casa aleatória esperando encontrar calcinhas? Ele provavelmente estava me observando. Ele pode estar me perseguindo. Vamos ter que comprar câmeras, um sistema de alarme. Podemos ter que mudar de casa. Isso tá longe de ser uma bênção. Querida, relaxa, respira fundo. Nada de valor foi levado. Eu queria bater a cabeça dele como um sino. Como ele não levou isso a sério? Quando a polícia finalmente chegou, que não ajudou em nada, ele estava praticamente rindo quando contou o que aconteceu. Eu fiz meu marido cobrir a janela quebrada com madeira compensada. Ele queria apenas um saco de lixo e eu não permitiria isso. Naquela noite, verifiquei 2 vezes cada fechadura. Eu estava tão brava, eu me senti violada. Quando me deitei, estava completamente vestida. Meu marido e eu não dissemos nada um ao outro. Eu estava o mais longe possível dele, na mesma cama. Fiquei deitada lá por tanto tempo. Perto do amanhecer, consegui desmaiar brevemente. Acordei com os sons de gorgolejos. A cama tremia. Um estranho, barbudo, estava em cima do meu marido, sufocando-o. Você não merecia ela. O ladrão de calcinhas nunca tinha saído. Ele estava escondido na casa. Eu pulei da cama, o que chamou a atenção do ladrão. Eu não sabia se meu marido estava vivo ou morto, mas tive que pensar rápido. Você não pegou a minha favorita. O quê? O seu aperto afrouxou. A minha calcinha favorita, Calvin Klein, cinza. Você não quer a minha peça favorita? Por favor, me dá. O ladrão estava salivando, literalmente babando, enquanto eu caminhava até a gaveta de calcinhas, pegava o revólver e estourava seus miolos. Eu estou realizando uma autópsia em uma mulher grávida e as coisas estão ficando cada vez mais estranhas. Eu a conhecia. Em todos os meus anos de trabalho, desenvolvi uma estranha relação com a morte. Eu vejo-a como algo puramente físico. O corpo na minha frente é apenas um organismo que parou de viver. É tudo o que é. E, no entanto, me pegou de surpresa tê-la na minha mesa. Eu já a tinha visto pelo hospital antes, animada, radiante, falando sobre como seria sua vida dali em diante. Ela estava um pouco distraída, às vezes dizendo que grandes coisas estavam por vir, mas eu não esperava que ela morresse logo antes de dar à luz. Ela foi encontrada afogada em sua própria casa, com coisas escritas nos pulsos e na nuca, e ela estava deitada na banheira por dias antes que seu vizinho a encontrasse. Ela não tinha marido, nem parentes. Eles esperavam que eu considerasse isso um suicídio. Eu não acreditava nisso, já que não fazia sentido. Por que ela se mataria logo antes de dar à luz? Logo antes de se tornar mãe? Algo que a deixava tão animada? Eu fui chamado no meio da noite para trabalhar nela.
Disseram que o corpo dela já estava em um estado bastante frágil e que eu precisava ser preciso e rápido antes que pudessem encerrar essa tragédia. Não vou te sobrecarregar com todos os detalhes sangrentos, vou apenas repassar o processo bem rápido, para que você tenha uma ideia do que eu faço. Primeiro, vieram alguns papéis e observações, junto com o exame externo e fotografias. Não notei nada além dos sinais óbvios de afogamento e danos causados pelos 3 dias passados na banheira. Embora, se eu for honesto, mas isso pode ter sido só eu, achei que a pele ao redor dos pulsos e da nuca era mais clara do que o resto e mais dura. Depois veio o exame interno. Eu estava atormentado por uma onda de tristeza, não querendo prosseguir com o procedimento, mas fiquei tenso e continuei trabalhando. Novamente, os sinais usuais de afogamento. Eu congelei com os instrumentos em mãos. Eu era o único no necrotério, ou pelo menos o único vivo, e pode ter sido a falta de sono ou a atmosfera assustadora geral que estava me deixando inseguro sobre o que eu estava fazendo. Não havia nenhuma maneira terrena de ela ter feito aquelas marcas em suas costelas. Pequenas marcas dos mesmos símbolos. A minha garganta estava seca, o que me fez sentir como se estivesse engasgando com ar. E de repente, a gola do meu uniforme ficou apertada demais para mim. Não foi a minha imaginação. As costelas dela estavam cobertas com essas escritas. Poderia ser alguma bactéria que come ossos? Eu sabia que era inútil até mesmo fazer essa pergunta, porque eu sabia que não era. Peguei meu telefone para tirar uma foto bem de perto das costelas. Sei que não foi muito profissional, mas eu não tive escolha. No momento em que tirei a foto, algo fez barulho à distância. Olhei para a porta do corredor. Ninguém deveria estar aqui. Respirei fundo e cuidadosamente coloquei minhas luvas de volta, sentindo o sangue lentamente drenar do meu rosto enquanto eu trabalhava meu caminho até o seu saco amniótico. Eu estava esperando ver algo que faria minha pele arrepiar, e eu sabia que não importava o quanto eu me preparasse, isso ainda me atingiria com força. Quando o abri, estava vazio. Não havia sinais de um feto. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido, deixando sua placenta e o cordão umbilical para trás, intactos. Não havia nenhum bebê lá. Dei um passo para trás e tirei as minhas luvas. Esfreguei meus olhos. Isso tinha que ser impossível. Sua barriga era perfeitamente redonda e tenho certeza de que haveria sinais se ela tivesse dado à luz antes ou depois de morrer. Era desumano, não natural. Tudo indicava uma gravidez, exceto o bebê. Eu a fechei cuidadosamente, tentando não pensar no bebê desaparecido e nos símbolos. Então, preenchi o relatório. Escrevi suicídio nele. Eu não tinha 100% de certeza disso. Não precisava ter. Eles foram claros com as instruções. Apenas faça rápido. Eu abri a porta com um rangido e espiei o corredor. O barulho vinha do almoxarifado e eu não tinha ouvido a porta abrir ou fechar, então o que tinha feito aquilo ainda estava lá. Aproximei-me lentamente, prendendo a respiração, como se tivesse medo de fazer barulho. Coloquei a mão na maçaneta e girei. Estava trancada por dentro. Eu bati. Eu ouvi batidas. Ei! Eu sussurrei. Tem alguém aí? O que se seguiu foi um som incomum, algo como alguém sugando o ar entre os dentes. Olhei de volta para o corredor terminando no necrotério. A porta estava se abrindo. Não conseguia lembrar se a tinha fechado ou não, e não queria. Decidi que meu trabalho estava terminado ali. Fechei e entrei no meu carro. Então, dirigi para casa em silêncio. Eu moro sozinho, então chegar em casa às 3 da manhã não iria perturbar ninguém. Depois de fazer a minha rotina noturna e ir para a cama, eu me vi me contorcendo e me virando. Sonhos estranhos me pressionando, como aqueles que você tem quando está com febre. Pensei ter ouvido um grito em um ponto, até que percebi que tinha sido o meu próprio. Abri meus olhos depois do que pareceram minutos, para descobrir que eram um pouco mais de 6 da manhã. No brilho suave da manhã, minha janela embaçou um pouco, e não pude deixar de olhar, perplexo, para a impressão recente
da mão de uma criança no interior do vidro. Eu fiquei presa em um elevador com um cara assustador que dizia ser meu fã. Quando entrei no pequeno elevador, o homem imediatamente começou a me encarar. Éramos só nós dois e o painel estava do lado dele. Felizmente, o botão do primeiro andar já estava pressionado. Não havia necessidade de bate-papo, mas era um prédio alto e antigo, e enquanto o elevador passava lentamente pelos seus 32 andares, percebi que o homem ficava me avaliando. Eu me concentrei na porta. "Você é Anna Hansen?" Ele perguntou. Sim, eu respondi. "Eu sabia", ele exclamou, animado. "Eu tenho acompanhado a sua carreira desde o campeonato estadual de 2021. Você fez história lá." Obrigada, eu respondi. Apenas um fã de ginástica, eu acho. Mas a sua aparência me deixou desconfortável. Ele parecia ter uns 40 anos, cerca de 1,80 m, com cabelo rebelde e ralo. Eu tenho 1,55 m. Eu nunca o tinha visto no prédio antes e vim aqui toda quinta-feira para terapia. Eu só quero dizer, ele continuou, que o colã azul que você usou no seu último salto foi o mais bonito que eu já vi. Ok, meus instintos não estavam errados. Que babaca. Agradeci novamente, forçando um sorriso estranho, e me virei para o visor do elevador. 5º andar? Quase lá. Então, um barulho alto, seguido por um solavanco repentino, me fez perder o equilíbrio. As luzes piscaram antes de voltarem à energia de emergência. "Ah, não", ele murmurou. "Esse prédio velho continua caindo aos pedaços." Ele apertou o botão de alarme, mas não saiu nenhum som. Vamos ter que esperar", ele disse, dando um sorriso inquietante que me deu um arrepio na espinha. Determinada a não me envolver mais, eu verifiquei meu telefone. Sem sinal. Ficamos em silêncio por minutos até que, é claro, ele decidiu falar novamente. "A sua história de vida também é bastante impressionante", ele disse. "Filha de um pobre fazendeiro do Texas, deixou as vacas para trás para ir para a cidade e foi descoberta aos 12 anos. Realmente comovente." Obrigada, eu respondi, agora desconfortável com o quanto ele sabia sobre a minha vida. "Você é a minha segunda ginasta favorita, sabe?" Ele acrescentou. "Claro, depois da Carly Miller." Esse nome me arrepiou. Carly Miller era minha maior rival. Em um mês, iríamos nos enfrentar nas finais nacionais. O homem enfiou a mão no bolso, puxando uma pequena lâmina. "Mas não é uma comparação justa", ele disse, um sorriso torto se formando enquanto se aproximava. "Pela Carly, eu faria qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo." O que aconteceu depois foi difícil de explicar para a polícia. A facada que eu levei no ombro, a arma no meu quadril direito e os 3 tiros que disparei no peito dele. O alívio de ver as portas do elevador se abrirem novamente, mesmo que eu estivesse encharcada de sangue. Os ferimentos me impediram de competir nas finais, mas Carly Miller também não conseguiu competir. Ela foi presa 5 dias depois por encorajar um fã a me assassinar, enviando a ele detalhes da minha rotina diária. Felizmente, a sua pesquisa não foi detalhada o suficiente. A filha de um fazendeiro do Texas sempre carrega uma arma.